Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 7 de novembro. Estamos começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe, deixe a sua sugestão de pauta, porque a sua participação é muito importante pra gente. Eu sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícias desta quarta-feira com a notícia de que um homem de 40 anos foi baleado durante uma abordagem policial na tarde de ontem no Jardim Maria Lúcia, zona norte de Rio Preto. O suspeito tinha sacado uma arma contra os policiais, E ao receber a ordem de parada, um dos policiais atirou e atingiu a barriga dele. Ele foi baleado e foi socorrido para o hospital de base, onde passou por cirurgia e o estado dele é considerado grave, Com o homem, a polícia encontrou um revólver calibre 38 que foi apreendido. A polícia disse que o suspeito tem passagens por furto, estelionato, receptação, dano e porte de entorpecentes. E a gente também teve um engavetamento envolvendo 6 veículos na rodovia Washington Luiz, que deixou o trânsito lento na pista sentido Rio Preto-Mirassol. Pelas imagens que a gente recebeu, é possível ver que com o impacto da batida, um dos carros pegou fogo e a chama se espalhou para o outro veículo. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o trânsito ficou lento ali, Ficou só em meia pista, Ele precisou ser interditado para o trabalho tanto da Polícia Rodoviária Estadual quanto do Corpo de Bombeiros. A pista foi liberada horas depois, E as causas do acidente serão investigadas. Mas foi algo que assustou um pouquinho a população que estava passando por ali, Ali tem bastante movimento, um trecho de bastante movimento, foi ali perto do condomínio Jardim do Cedro, Então ali assustou um pouquinho o pessoal, mas não foi nada grave. Foram 6 veículos que se engavetaram, um foi batendo na traseira do outro e pelo menos ninguém ficou ferido ali, ninguém precisou de socorro. E eu vou chamar agora a Thaís Lobato, direto da redação do Jornal de Hoje, com as principais notícias do dia. Com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje e telespectadores da RP Notícias. Dos destaques dessa quarta-feira, uma bebê de 6 meses morreu no Hospital Alça de Rio Preto, vítima de uma meningite bacteriana pneumocócica. Na tarde de ontem, a Vigilância Epidemiológica de Mirassol, cidade onde a criança morava, entrou em contato com um grupo de Vigilância Epidemiológica de Rio Preto. De acordo com as informações obtidas, a morte foi atestada pelo AUS após realizações de exames. E uma batida entre 2 carros provocou um incêndio na tarde de ontem na rodovia Washington Luiz, sentido Rio Preto-Mirassol, próximo ao quilômetro 446 em Rio Preto. O acidente causou lentidão na pista, que teve parte interditada. Ninguém se feriu. E uma dupla de assaltantes roubou toda a aposentadoria de um idoso na área central de Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, depois de sacar aproximadamente R$ 950 em uma agência bancária na rua Delegado Pinto de Toledo, o aposentado de 65 anos foi abordado por 2 homens em uma motocicleta que anunciaram um assalto com uma arma de fogo. Logo após o idoso entregar o dinheiro, a dupla fugiu. E foi aprovado na tarde de ontem, no plenário da Câmara Municipal de Rio Preto, a criação da comissão especial de um inquérito para investigar uma suposta irregularidade na utilização de combustíveis destinados para o chamado consumo interno, pela Secretaria Municipal de Serviços Gerais. E olha, o reajuste no preço do botijão de gás de 13 quilos chegou nas distribuidoras de gás em Rio Preto. Ontem, a reportagem do Jornal de Hoje Interior conferiu os locais com o novo preço na tabela de vendas. O aumento foi de cerca de R$ 5,00 no botijão. Outras distribuidoras prevêem alta até o fim desta semana. Com o reajuste, o valor médio, que era de R$ 65,00, passa a ser R$ 70,00. E o Serasa inicia esta semana a 22ª edição do Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor. Consumidores de todo o Brasil terão até o dia 1º de dezembro para realizar as negociações de suas dívidas e contas atrasadas pelo site do Serasa Consumidor. Em Rio Preto, com base dos dados de setembro, 872 pessoas terão a oportunidade de renegociar a dívida por meio desse feirão. E na previsão do tempo, a mínima é de 21 graus e a máxima de 28. O dia segue nublado e com pancadas de chuva a qualquer momento. Obrigada, Bia, obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís. Até amanhã para você também. E olha, eu vou chamar o nosso apoio cultural, o nosso intervalo rapidinho. Não sai daí.
Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza, área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayuso, quilômetro 2, telefone 17 997 06 4412, Olímpia. E o RP Notícias está de volta e a gente segue aqui até 12h30 e eu vou dar mais algumas informações importantes para vocês. Para quem ainda não se vacinou contra a febre amarela, tá? E pretende viajar para o litoral agora, no período do final do ano aí, né? Nos feriados de final do ano, pretende viajar para o litoral paulista, precisa tomar a vacina até 10 dias antes de pegar a estrada. O alerta foi feito pela Secretaria de Saúde do Estado e leva em conta a circulação do vírus numa faixa extensa do litoral paulista, que vai de Ubatuba, no extremo norte, até Cananéia, no extremo sul, incluindo o Vale do Ribeira. A região do litoral tem muita mata, né? E a gente já teve ali o registro de pelo menos um óbito, uma morte causada pela doença, além de vários macacos que foram encontrados mortos ali na região. Então, muita atenção para quem for viajar. E para quem for ficar em Rio Preto agora esse mês, né? A Avenida Anísio Haddad está recebendo o serviço de recapeamento. O trabalho está sendo realizado a partir do cruzamento com a Avenida Benedito Rodrigues Lisboa e segue em direção ao Harmonia Tênis Clube. Tá? A expectativa é de que essa obra seja concluída até o fim da tarde da próxima terça-feira, dia 13. Né? Os pontos onde estiver acontecendo o recap ali, né? Onde o recap estiver sendo realizado, a interdição será parcial, ou seja, apenas uma das faixas serão interrompidas. E a gente fala aqui todos os dias, continua a circulação dos projetos contemplados pelo Prêmio Nelson Seixas 2018, que estamos aqui comentando sempre para vocês e trazendo todas as atualizações. Né? São apresentações, oficinas, mostras, exposições, contações de histórias, sarau, enfim, espetáculos, entre outros formatos. Hoje é o último dia da exposição fotográfica Expressões de uma Vida, do Guilherme Baff, lá no Pinheirinho do Solo Sagrado. Amanhã e depois ela segue para o Centro Esportivo Eldorado. E ainda hoje também tem a segunda apresentação da peça Veludinho, da Companhia Livre, né? É 13h30 da tarde na Escola Municipal Álvaro Luiz Angeloni. Né? Todas as atrações são gratuitas e você fica sabendo de tudo aqui. A gente fala para vocês, a gente traz todas as informações para vocês aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Novembro Laranja. Vocês já ouviram falar do Novembro Laranja? A gente sempre ouve falar do Novembro Azul, de prevenção de câncer de próstata, mas também o mês de novembro, ele é o lembrado do zumbido. É um mês para falar um pouquinho de zumbido. E nós estamos recebendo hoje um doutor aqui, o médico otorrinolaringologista, Dr. Wagner Rodrigues. Boa tarde, Dr. Wagner. Boa tarde. A gente já estava conversando aqui um pouquinho, falando um pouquinho sobre essa questão do zumbido. Doutor, hoje são 40 milhões de brasileiros que têm algum tipo de zumbido? Correto, é um número muito alto mesmo de pessoas. Geralmente o zumbido está associado a algum grau de perda auditiva. Então, como tem muita gente que tem um grau mesmo leve de perda auditiva, esses podem ter também o zumbido. Nossa, essa perda auditiva está relacionada tanto a fatores internos quanto a fatores externos. Sim. Conta um pouquinho pra gente, o que são esses fatores internos? Internos, então, assim, o mais comum hoje, fator interno, é a questão genética. Então, tem a mãe, o pai, tio com algum grau de perda auditiva, né? Isso aí pode ocorrer desde a infância, adolescência ou até mesmo idoso. Hoje, a gente sabe que tem muito idoso que começa a perder a audição a partir dos 60 anos e mesmo assim tem um gene que causa essa perda já com essa idade. Já. Então,
Isso pode ser genético. Se alguém Pode da ser família genético. teve, é bom ficar esperto e já levar a criança para ir acompanhando. Fundamental. Criança, o idoso, o adulto, enfim, fundamental. Entendi. Não tem uma idade certa ali para começar. Sabendo que tem na família, é bom já começar a procurar cedo. Sim, começar desde cedo, como eu estava falando aqui antes, toda criança, a partir dos 5 a 6 anos de idade, já é muito assim, interessante passar com um colega médico, já para fazer algum exame, para ver se realmente não tem nenhum problema, tudo. Agora tem os fatores de risco maiores, por exemplo, criança que ficou em UTI. UTI também é um fator de risco muito importante, tá? São crianças que têm um alto risco. Só para você ter ideia, em média, a cada 2.000 crianças que nascem, uma é surda, tá? Agora, crianças de UTI, esse número aumenta em 10 vezes. Então, cada 400 crianças que ficam em UTI, uma fica surda. Entendi. E essas crianças precisam desse acompanhamento e conseguem, né, muitas vezes colocar aparelhos, Aparelho, colocar... cirurgias, enfim. Entendi. Então tem que... Bom, o acompanhamento é sempre muito importante. E doutor, tem também aquelas doenças que vêm pelos fatores externos, né? Que esse a gente já está cansado de falar, mas conta um pouquinho pra gente o que são esses fatores externos. Fatores externos. Então, a principal causa de perda auditiva, seja em adulto, em criança, é a rolha de cerume. Então, assim, você não deve utilizar o famoso cotonete, né? Porque ele acaba empurrando a cera para dentro do seu ouvido e vai causar uma surdez que vai te incomodar bastante, além do zumbido, é claro. Então, quem tem muito essa cera no ouvido, é bom procurar um especialista para saber como é que tira, para aprender a tirar. O que a gente brinca é o seguinte: você nunca deve ficar introduzindo absolutamente nada dentro do seu ouvido, porque você não tem controle nenhum de onde aquilo está. Então, tem alguns casos meus, o paciente teve o tímpano lacerado por causa do uso do cotonete, tendo que fazer uma cirurgia depois. Nossa, introduz muito, ou então machuca ali e depois tem que fazer cirurgia para poder recuperar alguma coisa. E uma coisa que é muito comum, às vezes a pessoa está aqui mexendo no ouvido, às vezes alguém tromba no braço, e daí causa uma lesão muito importante. Então, realmente é bem sensível ali, né? Muito sensível. E daí também, assim, as outras coisas excesso de café, excesso de açúcar também, faz muito mal para o ouvido. A alimentação. Alimentação, sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação também. Muito, muito cuidado. Tá vendo? Tudo que é em excesso faz mal, né? A gente sempre fala isso por aqui. E o doutor acaba de falar pra gente também que o café e o açúcar também faz mal pro ouvido. Fazem mal pro ouvido. O café é uma das coisas que causam particularmente muito zumbido, né? E outra coisa que a gente estava falando aqui também é o uso de fones de ouvido. Esses não tem jeito, Isso é uma praga, né? Quando a gente brinca, né? Tem gente que escuta música com aquele fone no volume tão alto que você passa ao lado dessa pessoa, você já escuta a música que ela tá ouvindo. Então, assim, é terrível isso. Escutar o carro, às vezes passa o carro, chega a tremer, assim, às vezes dispara alarme de outro carro, porque o som tá tão alto que treme tudo. Sim. Sempre pergunta, né, qual é o fone que eu devo usar, né? Essa é uma pergunta boa. Que fone que é? Não deve usar nenhum fone de ouvido, mas assim, se for usar algum fone, use sempre aqueles de concha que você coloca aqui fora da orelha. O externo mesmo, não aquele que enfia. Que coloque totalmente dentro, esse é o pior. Entendi. Mesmo que você consiga ouvir ele num som mais baixo. Mais baixo, realmente não deve. É melhor não colocar. Melhor não colocar. E tem também a questão do trabalho, né? Algumas pessoas trabalham em lugares de risco e acabam desenvolvendo um zumbido, né? Isso era bastante importante mesmo. No Brasil, nos anos 60, 70, tinha muito. Só que depois, com algumas leis que foram criadas, hoje você tem um controle muito rigoroso disso. Né? É muito raro você ter alguém que trabalhe num ambiente com muito ruído que não use nenhum abafador, que não tenha um controle auditivo disso. É muito raro.
Então hoje a gente vê pouco isso. Então a maioria dos funcionários, a gente vê mesmo o pessoal com maquinário, os maquinários grandes, cuidando de rodovia, eles estão sempre ali com os protetores ali. Sempre. Aquilo lá, tem alguns que, mesmo sabendo que tem o risco de ter perda auditiva, eles não utilizam, porque às vezes está no sol, sua bastante e acaba incomodando, mas daí depois paga-se o preço depois. Né? E doutor, como que é feito esse diagnóstico do zumbido? É um exame muito invasivo? O paciente precisa de alguma anestesia? Como que é feito isso? Então, assim, geralmente, o zumbido, a pessoa se queixa, né? Fala assim, tem um zumbido, parece um chiado, ou às vezes um grilo, enfim, isso aí incomoda bastante ele. A primeira coisa que nós fazemos é olhar dentro do meato acústico externo, dentro da orelha, ver se tem uma rolha de cerúmen, alguma coisa assim, né? Estando normal o ouvido, daí você vai para os exames. Os exames são totalmente tranquilos, não são nada invasivos, não precisa de anestesia, a pessoa faz ambulatorialmente, são exames rápidos, então são bem tranquilos mesmo. Com criança também é tranquilo? Criança também é tranquilo, bem sossegado. Gente, eu vou chamar agora o nosso intervalinho, daqui a pouco a gente está de volta e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o zumbido. Até daqui a pouco. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza, área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17 997 06 4412, Olímpia. E o RP Notícias está de volta e a gente segue até 12:30. Eu estou conversando aqui com o Dr. Wagner Rodrigues. Ele é otorrinolaringologista, esse nome feio, tá? Que a gente fica morrendo de medo de errar esse nome. Mas é isso mesmo, o senhor cuida do ouvido, nariz e garganta. Né? E quem cuida dessa parte do zumbido é o otorrinolaringologista. Sim, então não tem outra especialidade para procurar, nada disso. Médico não, geralmente otorrino mesmo. Tem que ser isso. Então, gente, olha, já marca a consulta lá e deixa tudo marcadinho. Doutor, a gente estava conversando aqui também sobre a diferença entre o surdo e aquela pessoa que tem o zumbido. Explica pra gente o que é essa diferença, como que funciona isso. Tá. É mais comum, então, a pessoa ter uma perda auditiva associada ao zumbido, tá? Só que tem pessoas que têm perda auditiva e não tem nenhum tipo de zumbido, tem pessoas que têm só o zumbido. É porque quando você fala de zumbido, tem vários tipos e várias causas de zumbido, né? Então, o zumbido tipo chiado, né, geralmente está associado à perda auditiva. O zumbido tipo pulsátil, o que é isso? Tem gente que chega para a gente e fala assim, parece que bate algo dentro do meu ouvido, parece que tem um vaso grande, com o coração batendo dentro do meu ouvido. Esse também é um tipo de zumbido que geralmente não está associado à perda auditiva, tá? Pode geralmente não ser nada, só que em alguns casos, poucos, mas podem ser alguns tumores que crescem dentro do ouvido que podem gerar esse tipo de zumbido também. E aquele pessoal que cai um bicho no ouvido, que tem um inseto ali no ouvido, isso também pode causar uma perda auditiva? Raramente, tá? Mas realmente é uma sensação terrível que a pessoa fica realmente muito incomodada e procura geralmente a unidade de saúde rapidamente. E a gente tem alguns efeitos colaterais do zumbido, né? Que é um pouquinho de irritação, às vezes o paciente demora um pouquinho para desconfiar que é aquilo. Que tipo de efeito colateral que a gente pode ter ali do zumbido? Olha, quase todos os doentes quando chegam
com essa queixa, elas sentem muita irritabilidade e insônia. Esses são os principais fatores, entendeu? Que incomoda muito eles mesmo. Tem pessoas que falam que conseguem dormir só 2, 3 horas à noite, às vezes tem que tomar alguns remédios fortes para poderem dormir, porque não consegue, o zumbido incomoda muito. E não tem nenhum remédio que faz a gente parar de ouvir. Depende muito da causa, você pode dar alguns medicamentos que podem ter um certo controle com o zumbido, podem sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, a gente falou sobre esses exames, né, como que é feito o diagnóstico, não é um exame invasivo, é super tranquilo. E qual a periodicidade que a pessoa deve procurar o médico? Então, como eu falei antes, toda criança deve pelo menos passar uma vez na vida com o médico otorrino, assim como oftalmo, neuro, que eu acho sempre importante. Se ela não tem nenhum antecedente na família e não tem nenhuma queixa, basta essa vez e pronto. Agora, se tem antecedentes, pelo menos a cada 2, 3 anos é bom fazer uma avaliação. Para os adultos, como que funciona isso? Para os adultos, pelo menos também uma vez, e também se tiver algum antecedente a cada 2, 3 anos, é igual. E aí funciona também a questão do trabalho, né? Isso, daí no trabalho geralmente eles já fazem audiometria anualmente. Então já não precisa tanto estar procurando o médico, já passa por exames quem tem esse tipo de trabalho com risco. É porque a lei obriga, mas tem algumas empresas que não cumprem adequadamente, mas a lei obriga, sim. Infelizmente a gente ainda bate nessa questão. E doutor, o diagnóstico precoce, né, ele ajuda muito na questão do tratamento. Como são esses tratamentos? Então, daí varia bastante, né? Varia bastante do tipo de zumbido, da causa do zumbido. Isso aí oscila muito, mas você pode usar desde medicamentos, cirurgias, aparelhos. Então, isso aí oscila muito, depende muito da causa do zumbido, né? Depende. Entendi. E deixa só mais uma perguntinha aqui para a gente poder encerrar assim. O zumbido, então, é aquilo que a pessoa fica ouvindo constantemente. Tem gente que fala é o barulho de carroça, é o barulho de inseto. É diferente daquilo que a gente ouve periodicamente, vamos dizer assim. Às vezes a gente está tentando dormir, tem um pernilongo ali zoando e a gente quer matar o pernilongo. Então é bem diferente disso, né? É diferente. Se você for ver, tem mais ou menos uns 20 sons já relacionados ao zumbido. Então tem muito tipo de zumbido. Assim, zumbido é o som que só a pessoa escuta, né? E daí muitas vezes é difícil você orientar, cuidar desse tipo de doente, porque é um som que a gente não consegue ouvir. A gente depende basicamente do que o doente fala, entendeu? Então, de uma narrativa ali. É difícil de cuidar de zumbido, não é fácil. Só que assim, zumbido hoje, quase todas as causas, a gente consegue ter um controle muito adequado, tá? Tem outras causas que já são bem mais críticas, assim. Então, oscila muito, depende muito do zumbido. E a gente consegue falar hoje qual o paciente de maior risco, mulheres, adultos, homens? Quem é o paciente que mais apresenta o problema de zumbido? A gente consegue falar isso hoje? Sim. Zumbido hoje é muito mais comum, infelizmente, em adolescente que utiliza fone de ouvido. Esses hoje são o principal grupo de risco, tá? Até, como eu tinha falado, até alguns anos atrás, o ruído causava perda nessas pessoas que ficavam muito em assim, ambiente com muito barulho, né? E hoje a gente vê que tem o mesmo tipo de perda os adolescentes que utilizam fone de ouvido. E daí essa perda é uma perda irreversível, tá? Então perdeu a audição por causa do uso de fones de ouvido, essa audição não volta mais. Quer dizer que isso não é mito, então, é verdade realmente. É verdade. Você vê o mesmo padrão que antigamente você via pacientes de 50 anos, 60, você vê hoje em jovens de 20 e poucos, 26 anos. Agora, é claro que assim, não é de uma hora para outra que vai causar essa perda, desde que o som não seja tão intenso. Daí você demora uns 6, 8 anos para causar
uma perda mais assim importante. Só que é uma perda irreversível. Gente, eu achei que fosse realmente mito a história eu achei que voltava, né? Acho Não que a gente volta. pudesse fazer alguma coisa para voltar, né? Não, a perda auditiva induzida pelo ruído é irreversível, não volta. Vocês estão vendo, né, gente? A gente está quebrando mitos aqui. Esses dias a gente falou sobre o sutiã, né, e o câncer de mama. Eu acreditava que era um mito e não era. Agora, essa uma também do ouvido aí, eu realmente acreditava que era um mito e não é, gente. Realmente é uma perda irreversível e não tem como. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, tá? E gostaria também... só mais uma perguntinha, né? A questão de problemas neurológicos, problemas psiquiátricos também pode vir em decorrência desse zumbido? Podem mesmo. Geralmente, pessoa que tem um zumbido muito intenso, geralmente só de um lado, e daí pode ser decorrência de um tumor, algo assim, realmente fica muito incomodado. Alguns casos são raros que tem até tentativa de suicídio por causa da intensidade do zumbido. Então, esse tipo de doente tem que ser cuidado. Entendi. Vocês estão vendo, né, gente? Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Bom, gente, o RP Notícias vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta com notícias do dia e mais um entrevistado. Até amanhã.